Boa tarde, comunidade São Miguel das Missões. Hoje é quarta-feira com bastante chuva, hoje é tarde, né? Aqui no Rio Grande do Sul voltou novamente a chuva. E estamos fazendo aqui um novo vídeo aqui, fumaciando o charque com a Liberdade, que vai no nosso canal do YouTube, Liberdade, o jornal. Convidamos você a acessar no YouTube aí também, no nosso perfil pessoal no Facebook, daqui a pouco mais. Hoje é um dia festivo, São Miguel das Missões, e eu não tenho me inteirado bem de datas e alguns detalhes que às vezes um pouco desnecessário, mas parece que estamos comemorando o aniversário de reconhecimento como patrimônio cultural da humanidade, não é? São Miguel das Missões está de parabéns. E eu escrevi, porque eu queria ter uma certa sequência, então me desculpem aquele que nos acompanhar aqui, vou trazer um ponto de vista desse jornalista que vos fala, João Antônio Sartori, né? E que também, além de jornalista, aqui do Liberdade Jornal, a gente também recentemente escreveu uma obra, um livro, né? Quem vem lá? Quem vem lá para fracionar e levantar as pedras? Não escrevemos, mas se subentende que são as mais pesadas ao sul do Brasil. Vamos repetir, quem vem lá? Quem vem lá para fracionar e levantar as pedras ao sul do Brasil, não é? Em torno de 300 páginas, um convite para vocês que gostam da boa leitura, apreciar. Então vamos fazer, eu vou, de certa forma, lendo e conversando com vocês aqui, sobre esse momento aqui, sobre as nossas missões ao sul do Brasil. As missões aconteceram em vários países, no Brasil, em várias regiões do país, né? E as missões católicas, no mundo, inclusive. É um trabalho desenvolvido pelos jesuítas, que saíram pelo mundo afora, na conquista de almas, levando o Evangelho, e muita coisa boa produziram, muito, principalmente na educação. Mas a gente vai trazer um olhar crítico, não no sentido de minimizar o grande trabalho que aconteceu nas missões, de forma alguma, não é? Pelo contrário, mas de aproximação, de convite à reflexão, para aquilo que nós julgamos que seja a aproximação ainda maior da realidade, né? Queremos agradecer também nossos patrocinadores, as empresas que prestigiam Liberdade Jornal, nas nossas diversas mídias, programas de rádio, aqui também na live aqui, que nós fazemos quase toda semana, fazemos uma, também as nossas páginas no Facebook, no Getter, e, enfim, os vários veículos que a gente se comunica. Parece que no tempo do governo Getúlio Vargas, e imagino eu que alguns políticos devem ter sugerido ao governo brasileiro, diz, olha, em havendo tal e tal coisa, tal história lá nas missões, lá no sul do país, não é? Construam uma narrativa, não é? Que é uma argumentação, um tipo de defesa, tragam até nós, que vamos levar para a Unesco, aonde a gente vai defender, não é, a ideia de se conquistar um título para a região missioneira, na citada região aqui ao sul do Brasil, né? No Rio Grande do Sul, aqui onde a gente ora se encontra, São Miguel das Missões e em torno. Feito isso, né? Foi feita uma narrativa. E elementos, vamos dizer assim, talvez exagerados, né? Foram agregados e, enfim, foi feito um conteúdo, à época por escrito, possivelmente, né? Para a defesa lá na Unesco, né? Junto à Unesco, né? E aí se situa aqui, aqui se viveu uma experiência de comunidade cristã, a mais perfeita, não é? E também comunista, onde todos partilhavam das mesmas coisas, os mesmos bens, não é? E as pessoas viviam assim num clima de harmonia,
e de contentamento. E esse contentamento era tamanho, e claro que aqui exageramos um pouco, mas isso é citado em referências bibliográficas e livros, aquilo, que as pessoas chegavam a carregar pedras cantando, felizes, carregavam. Então as pessoas às vezes brincam e ironizam, né? E aí se começou então nesses cafundó, a época da colônia do Brasil, da colônia Brasil, colônia de Portugal, também disputada por interesses da Espanha, da Holanda, da Inglaterra, não é? Milhares de índios aos poucos foram sendo seduzidos e sendo reduzidos com a vinda dos jesuítas, né? Se voltaram mais a esse foco dessas populações nativas. E muito foram os esforços dos padres, não é? Tanto movendo esses agrupamentos de lado ao outro, fugindo de interesseiros, aventureiros, bandeirantes, especuladores, exploradores interessados em identificar riquezas, em busca de mão de obra. Às vezes tentavam levar o índio como seguranças de seus grupos que se deslocavam pelas matarias e campos da colônia. E até nos canaviais de São Paulo tentavam levar lá para trabalhar como escravo, como já trabalhava o homem negro escravo lá. Não é? E parece que o nosso silvícola, que tinha toda uma cultura da vida natural na selva, sofreu, não se adaptou a esse rigor que somente aqueles que têm, vamos dizer assim, uma cultura há muito tempo, estão habituados a um esforço físico tão intenso, conseguem superar. Então o índio sofreu muito, né? E os jesuítas tentando, né, reduzir, doutrinar, disciplinar, não é? Claro que com o propósito deles de vir construir aí os chamados sítios missioneiros, essas grandes obras, né, que temos disperso aqui, São Miguel das Missões, em São Lourenço Mártir, São João Batista, Santo Anjo, São Nicolau, São Borja, e por aí afora, não é? Então, a utilização dos recursos, tipo fantasia, passou a ser fundamental para se conquistar esse direito aí na Unesco. Nós precisávamos de algo diferente, não é? Precisava de algo diferente para conquistar o título patrimônio cultural. Então, se criou aqui, terra que se sentem coisas, o comunismo, verdadeiro comunismo, né? A doação, a entrega, a satisfação, a felicidade dos envolvidos. Se criou aquela áurea de resultado, de busca de resultado e de resultados, né? Num ambiente de satisfação, não, claro que de perfeccionismo, não é? Mas o mais próximo, né, de uma sociedade cristã. Aí tinha os argumentos básicos. E também se buscou se municiar, não é, de fragmentos assim que constavam em livros escritos muitos à época e posterior, né, onde se buscava assim referências sobre isso, sobre aquilo, descrições, algumas até possivelmente imaginadas, muitos realistas ou buscando se aproximar da realidade. E dos escritos, alguns passaram de volta ao Atlântico, acabaram na Europa, onde intelectuais da época lá se impressionaram com os relatos, né? E emitiram opiniões, aí está o Montesquieu, Voltaire, possivelmente outros, na época, assim, intelectuais, né, que emitiram opinião, né, fazendo referências
generosos, pelo que ouviam, pelos relatos que chegavam, porque eles nunca tiveram das missões aqui. E enquanto esse trabalho foi sendo desenvolvido, e a ladainha foi levada por cartas de boca a boca para Leimar, onde ele rendeu a opinião de intelectuais da época, não é? Das pessoas citadas aí, e que ajudaram a fortalecer esse propósito, não é? A bem que se diga, bastante vantajoso, e decolar aqui a peça de experiência realmente cristã, inédita e humanista como só. A luz aqui me deixou um pouco prejudicado, mas acho que dá para vocês acompanhar. Com tal intento se fortalecia ainda mais em havendo fatos impactantes, soma-se a estes um outro, a chamada Guerra Guaranítica, né? Onde os indígenas, organizados por padres, não é? Padres jesuítas, comandados pelo CEPE, se lançam contra aqueles que queriam tirar eles dessas terras, né? Por ordem dos próprios governos da época, pelo rei de Espanha e Portugal, não é? Eles entenderam por bem que teriam que mobilizar esse pessoal e desmobilizar e mobilizar eles para outras regiões do país aqui, mas tirarem eles do lugar onde ora estavam instalados. Não é? Então se envolveram na tal de Guerra Guaranítica, onde mais de 1000 pessoas, não é, mais de 1000 indígenas, sob o comando do CEPE, sem matar uma única figura do outro lado, não é, acabaram perdendo a chamada guerra, que no meu ponto de vista, assim, pelas leituras que fazem, não só meu, não é, na verdade houve um genocídio violento, vergonhoso, terrível, não é, porque imagine um enfrentamento que, claro, que nas condições que se bateram uns contra os outros, né? O índio munido de armas tipo flecha e arco, e do outro lado aí o pessoal com canhões, com armas carregadas com pólvora e chumbo, isso, aquilo, não é? E, enfim, participantes de conflitos na Europa, guerreiros treinados, né, se bateram contra esses povos que viviam quase que na Era da Pedra, inclusive com canhões, entre aspas, feitos de taquara. Imagina só a situação. E que resultaram, então, na morte do próprio líder. Depois, mais recentemente, Tiaraju foi trazido à condição de herói, mas coitado não passou, acho que de um pau mandado, porque herói de quê? Não é? Se doou, se sacrificou, foi sacrificado ingenuamente, ele e centenas dos irmãos deles, né, num propósito louco, não é? E que depois evoluiu para uma reação dos próprios nativos, quando se deslocaram para ir próximo a Ilcaró e fizeram vítima 2 padres e depois mais um outro padre. Mataram os chamados santos missioneiros, né, os padres missioneiros. Mas se esses foram santos, não é, e não sou eu que duvido disso, aqueles que foram trucidados em campo de batalha também são santos, não é? Foram santos e mais santos ainda, não é? Então ficou esse legado, e aí depois, como consequência, o rei de Portugal resolveu banir em território brasileiro que os jesuítas, né, acabaram tendo que deixar o Brasil. Não é? Aconteceu esse conflito. Eu não estou interessado aqui em datas, em separação de detalhes, mas acabaram sendo banidos de território nacional os jesuítas. E os índios remanescentes, em perdendo os primeiros embates de forma avassaladora, voltando, os que conseguiam fugir da caça, né, porque virou uma verdadeira caça, possivelmente,
vem até a capital aqui dos chamados Sete Povos, aqui, a igreja, aqui o reduto de São Miguel, e acabam se tendo que, ali se isolando, se fechando, e depois acabam tendo que voltar às matarias e retornar à vida nativa já abandonada tempos atrás, não é? E aí a matança, só que de outra forma, continua acontecendo. A matança pela fome, desnutrição, mulheres, crianças, idosos, que restou da guerra, né? Poucos guerreiros, há de se imaginar, não é? Acabaram sucumbindo de forma massiva, não é? Tentando a sobrevivência, já pressionado pelos interesses dos fazendeiros que já ocupavam terras há tempo com seus escravos, com as suas mãos de obra, né, que era escravo negro, né, e que cada vez mais manifestavam interesse de ir avançando, ocupando terras e propriedade, e como o índio, à época, vamos dizer assim, não tinha mais defesa, que a defesa do servícola passou a ser do padre jesuíta, não é? Eles ficaram ao léu, não é? O índio ficou ao léu, então, sem proteção nenhuma, sem guarda, sem segurança, e vivia pior que animal, com as pequenas aldeias dispersas, os povoamentos queimados, sendo mortos, com, vamos dizer assim, caçados que nem feras, muitas vezes recebendo a titularidade de crimes que nunca praticaram, e por tal iam lá e matavam, às vezes, toda a coletividade, toda o aldeamento, né? Pois é, e aí, nesse contexto, fazendo uma análise, nesse contexto que eu, João Antônio Sartori, agora como escritor, trago a obra Quem Vem Lá, não é? Eu faço referência à frase gritada aqui no sítio missioneiro, que quem vem lá para fracionar e levantar as pedras ao sul do Brasil, não é? E é onde a gente disserta, são blocos que se interligam, que evoluem para o que nós reclamamos, entendemos como necessário, que for até atropelado, não é, pela narrativa então citada aqui, não é, de não inclusão da participação do escravo negro que já estava nas fazendas aí próximo, não é? E na construção física dos sítios missioneiros. Não é? Então, é uma outra espécie também de narrativa, é uma utopia, não é? Mas com uma outra também é uma narrativa. Essa que é alimentada e que é considerada e citada por estudiosos, vamos dizer assim, que é aqui na curva de um rio, o Rio Uruguai, ali você teria matado 600 bandeirantes. Se morreu 600 bandeirantes, possivelmente 1.000, 2.000 ficaram feridos. Se imaginar que com arco, flecha, pau e pedras e umas poucas canoas fosse conseguir um efeito militar nessa grandiosidade é fantasiosa, não é? E então são várias fantasias. A terra sem males, onde as pessoas viviam carregando blocos de pedra, milhares de blocos de pedra, não é, para construir esses sítios. Como desconsideraram a possível participação do homem negro nesse trabalho de fracionar, de levantar,
de mobilizar as pedras, não é? Como se desconsideraram, não é? Como foi desconsiderado? Mas as evidências são muitas, as evidências físicas, elas estão postas no rosto das pessoas. A presença do negro aqui, do índio, a mistura é extraordinária. O dizer, os relatos, as citações, não é? As lembranças do passado, e até algumas figuras chegaram a me dizer, na época não existia escravo negro que pudesse ajudar. É absurdo isso. Claro que existia muito tempo antes, e muita hidratação da presença, não é, do escravo negro, que junto com o Guarani ajudou na edificação dessas obras. Então, o quem vem lá é um convite, eu acho que de certa forma é mais do que um convite, é extraordinário, porque ao mesmo tempo que ele busca motivar a lembrança da necessária inclusão do homem negro, da sua graciosa, importantíssima participação, né, nesse trabalho aqui de construção dos sítios, abre a porta para essas nossas missões aqui, para essa nossa região, também dita missioneira, não é? Para um continente inteiro, que é o continente africano, que tem muitas nações lá, não é? E que tem esse legado também aqui, não é? Teve essa participação esplêndida, e ainda tem. E então, além do justo e necessário e inadequado não reconhecimento ainda da participação da etnia negra aqui nos 7 povos missioneiros, não é? Imaginamos que os sítios nossos devam se abrir a essas etnias como se abrem, principalmente para os povos guarani, não é? Porque foram juntos que construíram, não é, essa bonita história, não é? E capitaliza mais ainda, mesmo que seja no reconhecimento de nossas vergonhas, mas precisamos admitir que essa narrativa branca, essa narrativa religiosa, esta forma de imposição de ideias, de pensar, de condutas, que se vivencia ainda de forma muito agressiva por povos que têm uma tendência assim, ser de um lado progressista, são extremamente impositivos, não é? São, vamos dizer assim, são verdadeiros predadores de cultura, não é? Europeus, tecnicistas, que pelo fato de conhecer determinadas técnicas e conseguir determinados resultados de forma rápida, acabaram atropelando, não é? Arrebentando com essas culturas naturais. E hoje vivemos a vergonha aí de nós ter reduzido mais de uma centena de descendentes de indígenas em pouco mais de uma centena de hectares de terra. Isso aqui, eu acho que é um fato absurdo. Os Guarani mereciam várias outras coisas, não só os Guarani, os povos nativos do Brasil, não é? E às vezes não é claro que é só o bem material, a propriedade, não é? Mas o tipo de conduta, não é? As possibilidades de se desenvolver teriam que ser diferentes. E assim a gente vê essa massa de homens também que trazem nos traços não só a hereditariedade guarani, hoje misturada com o europeu, não é? Mas também do africano, mas que se identifica, parcela desse povo, ainda naquela condição que, enquanto os portugueses, espanhóis, em chegando aqui, vieram e tomaram posse de direitos e de propriedades ganhas de governante,
o homem africano ganhou o trabalho mais pesado, ergueu as pedras mais pesadas e ganhou açoite de presente, a lambada, o laço. E até hoje não houve diferenciação, recuperação dessa tragédia histórica. E esses arrepios, não é, que se sente aqui, possivelmente seja desse mar de injustiça, que, como disseram moradores para nós aqui do Liberdade várias vezes, não é, que ainda as almas pairam em cima reclamando passivos, negados. Assim como o negro era negado, como ele não era batizado, como ele vinha com uma religião, como ele oferecia resistência à mudança cultural, espiritual deles, eles eram vistos como animais, menos objetos, como meros objetos de utilidade. A alimentação, o que vinha de contrapartida pelo esforço que produziam, não é? Era o necessário para continuar produzindo enquanto produzisse. Quando não produzisse mais, passava a ser nada. Sequer identidade ele tinha. Era um monte de coisa, era negado para ele até pouco tempo. E ele não era visto. Aí está a prova mais evidente do porquê que o escravo negro, o homem africano, não foi aceito, não foi inserido na trágica narrativa que ainda arrastamos aqui em São Miguel das Missões e também no entorno. E essa tragédia, ela é alimentada até então, não é? Porque a narrativa é branca, é religiosa e interessa a eles. Os predadores impõem a sua doutrina. Não é? E voltando um pouco a quando os portugueses e espanhóis ganharam terras, as marias, ocupavam fazendas, se estendiam, vinham adentrando a colônia, tomando consciência de riquezas e se apoderando de alguma forma delas, com o permesso do governo, com a bênção da igreja, não é? Enquanto acontecia essa situação, não é? O escravo, não é? O escravo negro servil, não é? Submisso, vamos dizer assim, sem sequer uma identidade, usado como um trapo, sem direitos, não é? E que acabou depois com a chamada abolição da escravatura, que no Brasil grande parte preferiu continuar sendo escravo, porque daí não tinha nem a esperança de se alimentar, não é? E ele veio esses portugueses e espanhóis vieram para a cidade, e aonde se colocaram em busca de poderes políticos, a maioria, não é? Alguns empresariais ou empresários ligados pela política, à medida que chegava novas levas dos chamados imigrantes, que se deslocavam para a exploração da atividade agrícola e que nessa atividade traziam vamos dizer assim, uma cultura, um exercício muito mais forte. E aos remanescentes de escravos e os que sobraram dos nossos índios, as periferias da cidade, os cantos das matas, o interior de matas, não é? Um canto de propriedade, com permissão do patrão, aonde eventualmente ele se prestava algum serviço ou outro a troco de algum resto, das migalhas que sobraria na mesa do patrão, da boa vontade do patrão, não é? E assim foi. Depois essa massa, então, do negro, do índio, não é? Passou a ser a chamada bucha de canhão de coronéis, de politiqueiros,
não é, na chamada Guerra Farroupilha, não é? Eram os de linha de frente, eram os descamisados, eram os pobres, sem calçados, sem chinelos, e sem, com uma roupa mínima no corpo, com os panos para ser tapados, os farrapos, não é? Usados pelo grupo dos predadores, né? Progressistas, os predadores, totalmente impositivos, cegos em suas ganâncias, não é? Mas que produzem riquezas, o ombro e o braço dos escravos, hoje denominado de outra forma, tratado pelos governos de outra forma, subsidiado com as migalhas federais e de estados e de municípios, e continuam escravos, continuam segregados, depois da chamada Guerra Farroupilha, a Revolução Farroupilha, não é? onde acabou numa vergonhosa atitude que aconteceu um massacre dos chamados lanceiros, né? Lanceiros negros, né? E aí depois veio a Guerra do Paraguai, e novamente esse povo é atraído junto daí com outras populações de outro estado, como são os irmãos nordestinos, não é? Pobrerios do Brasil, para a chamada Guerra do Paraguai. E ali também a doação dos pobres para satisfazer, para atender interesses políticos e da nação, mais doação desse povo. E por incrível que pareça, a separação persiste, é gigantesca, está aí, é evidente, não é? É latente. E o grupo meu, branco, religioso, predador, continua enriquecido e cheio de argumentação para classificar uns como menos capazes de produzir e outros como eles, os senhores de todos os direitos, os proprietários de todos os direitos. Então, quem vem lá, chegou e se foi a primeira centena, e está vindo mais, não está longe, não é? E essa obra é um convite para refletir, e não só refletir, para que se tome uma atitude de correção urgente dessa tragédia histórica que não nos orgulha. Eu estava conversando com o supervisor do IFAM e eu disse para ele, aqui no meu município nós temos porções aqui de poder separados, vergonhosamente separados, não é? Cada vez mais separados, não é? E isso não deveria continuar assim, isso não deveria se eternizar assim, se perpetuar assim, porque é muito fácil negar atitudes racistas, discriminatórias, e ainda mais com argumentação que se diga assim como se dizia, tinha o escravo que trabalhava para nós, mas ele era tratado como se fosse da família. E o escravo era induzido a acreditar nisso, e são induzidos a acreditar nisso. Os maiores defensores de seus algozes são os escravos, porque não tem saída, não lhes é dado saída. Patrimônio cultural da humanidade, ou local de um genocídio horrendo, que se estendeu e que se estende, onde hoje os remanescentes de quem carregou as pedras mais pesadas ao sul do Brasil, não é? Ainda vive, como naquela época, clamando por um exame de saúde, fazendo de conta que tem tratamento para a sua saúde, sem esperança de galgar uma situação um pouquinho mais confortável para si e para sua família. E aonde esses grupelos depredadores ainda infectam, não é? Se impõem e mandam, e pior, se julgam mais capazes, e estão aí
estão aí de proprietários de poderes, se impondo sobre todo esse povo, essa população. Acho que é melhor e o mais urgente é nós melhorar a narrativa criada. Melhorar. Vamos fazer justiça voando, tentar fazer algum pouco de justiça, atribuindo valor a quem mais tem crédito de valor, ao nosso amado povo Guarani, aos nossos africanos, brasileiros. Eu acho que todos nós, miguelinos, caibatenses, vitorianos, temos uma dívida gigante com essas nacionalidades. Nossos julgamentos são equivocados. Nossas decisões foram atropeladas. Não digo que foram maldosas, que as pessoas fazem por causa de maldade. Não. Não é assim que mudamos a história, não é assim que evoluímos. Não é? Se erramos, claro que erramos, todos nós erramos. Mas o que é importante é que a gente tenha consciência que o amanhã não precisa ser que nem o hoje, que nem o ontem. Então eu acho que, imagina nós trazer para dentro dos nossos sítios, desse momento tão esplêndido, que também foi, que graças à igreja trouxe muito desenvolvimento, os frutos da igreja são gigantescos, não é? Na saúde, na educação principalmente, e enfim, somos todos humanos. Eles lutaram com boa vontade, passaram sacrifício, se martirizaram, passaram horrores, cometeram erros também, mas vamos trazer para dentro da nossa história aqueles que ajudaram a construir a nossa história, porque só vão trazer mais riqueza. Eles nasceram para produzir riqueza. Os escravos que estão aí nas periferias da nossa cidade, seus escravos, meus escravos, eles só produzem riqueza. E se o pão dele é minguado, é porque tu é um herdeiro de Sesmaria. Sesmaria das mais diferentes, não é? As mais diferentes formas. Tu é um herdeiro de Sesmaria, tu é um tecnicista, tu teve facilidades que eles não tiveram, que você negou para eles, que você privou eles, e que você priva eles. Então fica esse convite com a claridade totalmente danificada, que sempre é um pouquinho zambrando, não é? Mas com a esperança que o amanhã vai ser melhor, não é? Que a imagem vai ser melhor. Mas eu convido aí para as pessoas refletir. Não é? São Miguel, não sei quantos anos de reconhecimento pela Unesco, patrimônio cultural. Vamos repetir o que disse com o vereador, hoje está no outro cargo maior aí na cidade. Há poucos anos atrás que eu disse, vai lá em Brasília, vai lá ver se tem alguma foto de São Miguel lá. E ele foi lá no escritório da Unesco, não tinha uma foto. Pouco tempo atrás não tinha uma foto. Não sabia nem onde ficava o Rio Grande do Sul. Mas enfim, a política permite tudo. Inclusive dizer que aqui houve uma terra sem males. Que aqui todos carregavam pedras cantando. Que todos viviam felizes, tudo era equilibrado, tudo, não é? Vivia uma sociedade cristã perfeita. Se eu sou contra isso? Não, eu não sou contra. Que bom se assim tivesse sido. Mas a sociedade que nós tínhamos antes, naqueles tempos, é a mesma que temos agora. E os arrepios não são por tantas bondades. Também, às vezes, acontece coisas que não desejamos. Quem vem lá está chegando, reserve o seu. Desculpe pela imagem. Reserve o seu, quem vem lá. Participe dessa luta.
Isso é uma luta necessária. Essa narrativa branca e religiosa, que continue branca e religiosa, mas também de outras cores, mas precisa ser mudada. Muito obrigado a todos pela compreensão e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.